Obrigada pela presença de vocês nesse módulo de fitoterapia dentro desse congresso. Nós fizemos um empenho muito grande de estar colocando esse módulo aqui, porque existe uma dúvida muito grande de como usar os fitoterápicos aqui no Brasil e dentro da acupuntura. Nós vamos falar sobre interação medicamentosa dos fitoterápicos brasileiros de preferência, né? Que é o que a gente tem mais experiência. E deixamos falar para o Dr. Bergamo depois, que vai falar sobre os fitoterápicos chineses. Tá? Então, interação, o que é uma interação medicamentosa? As interações podem ser definidas como influência recíproca de um medicamento sobre o outro, ou seja, quando o medicamento é administrado isoladamente, produz um determinado efeito. Porém, quando esse é associado a outro medicamento, ou alimentos, ou mesmo a outra substância, ocorre um efeito diferente do esperado, né, caracterizando uma interação. Então, existem umas estimativas quanto à incidência de interações medicamentosas que oscilam de 3% a 5% para pacientes que usam vários medicamentos e chega a 20% ou mais para pacientes que usam de 10 a 20 medicamentos. Então, vocês vão ver que realmente essa interação é extremamente caprichosa, né? A classificação, como é que a gente pode classificar esse tipo de interação? Então, nós podemos ter uma interação físico-química e uma interação terapêutica. Dentro das interações físico-químicas, nós temos aquelas que podem acontecer com o solvente, da qual é produzido um fitoterápico, a alteração do pH na formação desse fitoterápico, inativação pelo conservante, né? E a fotooxidação. Tem elementos, né? Algumas substâncias, alguns fitoterápicos, que ele sofre uma fotooxidação e altera, às vezes, a ação dessa substância. E as terapêuticas, que elas podem ser farmacocinéticas. O que é interação farmacocinética? É quando uma interação age sobre o sistema de absorção, distribuição, metabolização e excreção do medicamento. Então, qualquer interferência num desses mecanismos pode alterar, pode acarretar uma interação medicamentosa junto com outro medicamento, né? E as farmacodinâmicas são aquelas interações que ocorrem no sítio de ação do medicamento, né? Então, às vezes, existem elementos que usam o mesmo sítio de ação, e outros com sítio de ação diferente, mas que podem se interar. E algumas interações desconhecidas. Além disso, nós podemos ter os tipos de interações medicamentosas. Aqui é a farmacodinâmica, só para mostrar para vocês como uma interação medicamentosa, farmacodinâmica, pode acontecer num sítio de receptores, né? Esse processo pode ser de dois tipos, interação farmacodinâmica sinérgica ou antagônica, dependendo do local onde ele vai agir. Outro tipo de interação são aqueles ligados ao estado patológico do indivíduo, né? Função renal, função hepática, nível certo de proteína, ingesta de alimento, idade, pH urinário, característica genética. Então, vamos ver no estado patológico do indivíduo, se o indivíduo tiver algum problema de dislipidemia, os alcoólatras, hipertensos, diabetes tipo 2, tireoidopatias. Então, lógico que ele vai ter influência de determinado tipo de medicamento. São indivíduos que, às vezes, tomam já outros medicamentos alopáticos e que, junto com algum fitoterápico, ele pode induzir a uma interação medicamentosa. Outro, pela função renal. Se o indivíduo tiver uma alteração da excreção renal, né, dessa filtração glomerular, perdão, da filtração dos glomérulos, né? Então, o indivíduo pode ter um aumento de concentração sérica de um medicamento, aumentando as chances de ocorrência de uma interação indesejável. E a função hepática é a mesma coisa. O fígado ele é responsável pela metabolização dos medicamentos e, concomitantemente, do fitoterápico. Então, é extremamente importante que, quando vocês forem fazer usar um determinado tipo de fitoterápico, fazer antes um screening do fígado desse indivíduo, do fígado e da função renal. Então, é importante que se faça
um TGO, TGP, gama-GT desse indivíduo para em seguida fazer uma prescrição. E, lógico, observar os medicamentos que ele já vem usando antes, né? Nível sérico de proteína também, né? Nós temos que atentar para isso, porque pode acarretar também uma interação, né? A albumina é a principal proteína carreadora de fármacos. Então, nós podemos ter uma interação séria aí. Ingesta de alimentos. A quantidade ou tipo de alimento ingerido pode afetar a absorção gastrointestinal de muitos medicamentos, interagindo da mesma forma que uma certa substância, né? Então, cuidado. Essa figura é muito interessante, né? Já dei muito no curso de obesidade, só para vocês observarem. Quem gosta de Coca-Cola, 500 ml de Coca-Cola corresponde a 17 colheres de chá de açúcar. Então, esse indivíduo, lógico, né, tomando muita Coca-Cola também pode fazer uma interação com alguns outros fitoterápicos. pH urinário também pode alterar, né, a metabolização das drogas. A idade do paciente, lógico, que o indivíduo idoso é diferente de um recém-nascido, né? A fisiologia dele está alterada e, concomitantemente, a interação é mais propícia, né? A interação medicamentosa ainda pode ocorrer por adição, quando os dois fármacos que possuem um mecanismo de ação semelhante apresentam efeito aditivo. Ou pode acontecer por somação, quando dois fármacos que atuam por mecanismos diferentes, mas produzem efeitos semelhantes. Ou potencialização, quando o efeito resultante da associação de dois fármacos é maior que a soma dos efeitos de cada um, né? É a potencialização por sinergismo. Então, visto tudo isso, nós vamos entrar, então, em algumas ervas, ver as interações que essas ervas produzem com alguns medicamentos. Vocês vão assustarem com algum tipo de interação aqui. Por exemplo, o Aescrus hipocastanum, que é a castanha da Índia, né? O doutor Luiz Sampaio já falou a respeito dele, usado na fragilidade capilar, insuficiência venosa. E essa castanha da Índia, na presença de antiplaquetários, anticoagulantes, há um aumento do risco de sangramento. Então, tomar cuidado. Quem está tomando varfarina, clopidogrel, etc., cuidado na prescrição da castanha da Índia. Os anti-inflamatórios, tipo ibuprofeno, naproxeno, né? Ele aumenta o risco de sangramento. Os hipoglicemiantes, a castanha da Índia pode intensificar a ação dos hipoglicemiantes. Tá? Antiácidos, diminuição da ação dos antiácidos, né? Os antibióticos, a gentamicina, intensificação da nefrotoxicidade dos antibióticos, a castanha da Índia. Tá? O alho muito prescrito, né? Me lembra muito bem o Paulo Maluf, que ele dizia que todo dia coloca 2 dentes de alho dentro de um copo de água e toma aquela água do alho todos os dias, né? Então, vamos ver as interações que ele pode ter, né? Junto com anticoagulantes e antiplaquetários, aumento do sangramento também, com os anti-inflamatórios, aumento do sangramento, com a insulina, intensificação do efeito hipoglicemiante, com os antirretrovirais, diminuição dos níveis plasmáticos, podendo ocorrer ineficácia terapêutica, né? Quimioterápicos também, intensificação dos efeitos antineoplásicos. E os inibidores de ECA, aumento do efeito hipotensor do fármaco. Então, tomar cuidado, né? Que, de repente, o alho pode abaixar mais a pressão de quem está tomando um inibidor de ECA. O alho ainda, né? Bloqueador do canal de cálcio, redução da efetividade. Nos quimioterápicos, reduz a efetividade dos quimioterápicos. Os antifúngicos, cetoconazol, reduz a efetividade. Então, reduz a efetividade de todos esses. Alfentanil, então, os anestesistas aqui que costumam usar fentanil, alfentanil, tomar muito cuidado, né? Se o indivíduo estiver tomando esse alho, como o nosso Paulo Maluf, né? Que toma o alho todo dia. Então, tomar cuidado que o efeito anestésico não vai ser muito agradável, né? Então, nesses casos, pedir ao paciente que suspenda
essa ingestão desse alho, pelo menos uma semana antes do ato anestésico. O indivíduo que vai fazer o uso do fentanil, ou mesmo anestesia local, com a lidocaína. Né? Tem a losartan, redução da efetividade com losartan. Midazolam, né, que é o dormonide, a gente usa muito dentro da anestesia, também reduz a efetividade. E os próprios estrógenos anticonceptivos, né, que o alho pode reduzir a efetividade dos anticoncepcionais, o paciente engravidar aí de forma inesperada. Né? A cimicifuga racemosa, ela é usada muito na ginecologia, né, o black cohosh. Também tomar muito cuidado com a intensificação de ação, com ácido acetil salicílico, os estrógenos, interação negativa com os estrógenos, ditiazem, verapamil, intensificação do efeito hipotensor, né, tamoxifeno, potencialização do tamoxifeno, disulfuram, desencadeamento de náusea e vômito, metronidazol, usado para giardia, né? Desencadeamento de náusea e vômito. Tá? E os antianêmicos, ele inibe a absorção de ferro. Então, piora, né? A cimicifuga racemosa, pode levar a uma anemia. Né? A Cinnares colmus, que é a alcachofra, né? Um colerético, colagogo, importante, né? Mas na presença de diuréticos, queda de pressão arterial por redução do volume sanguíneo, além de aumentar a excreção de potássio, causando hipocalemia. Está aqui a equinácea purpúrea, muito usado, né? Os homeopatas gostam muito de equinácea purpúrea, porque ela é muito usada nos casos de imunidade, né? E algumas alterações do trato respiratório. Então, são fármacos, junto com fármacos imunossupressores, não poderá ser administrada. Né? Com esteroides anabolizantes, hepatotoxicidade. Então, olha, hepatotoxicidade com metotrexate, cetoconazol, mildarona, acetaminofém, né? Aumento de reação adversa com a cafeína e intensificação do efeito das reações adversas com fármacos que são submetidos ao metabolismo hepático, aquele que usa o fígado para ser metabolizado. A enzima P450, né, no fígado. A camomila recutita, né, a camomila recutita, ou matricária camomila, né, estão nomenclaturas aí diferentes, os terapêuticos como antiespasmódico, anti-inflamatório, ela, junto com o anticoagulante, olha, aumenta o sangramento. Nós tomamos chá de camomila praticamente todo dia, né? Mas cuidado, quem toma anticoagulante antiplaquetário, ele aumenta o sangramento. Com fenobarbital, os indivíduos que têm convulsão, né, toma fenobarbital, intensificação ou prolongamento da ação depressora do sistema nervoso central. Junto com os anti-inflamatórios, aumento do risco de sangramento também. Né? O haloxifeno interage com moduladores sedativos dos receptores estrogênicos. Eucaliptus, né, muito usado nos problemas respiratórios. Tá? Ele também pode atuar, medicamentos que atuam no sistema nervoso central, tem uma ação, intensificação na dificuldade de raciocínio, tá? Para indivíduos que usam os benzodiazepínicos, narcóticos, etc. Com hipoglicemiantes, ele aumenta a diminuição dos níveis de açúcar no sangue, então aumenta a ação hipoglicemiante. Quimioterápicos, aumenta a absorção, e os fármacos metabolizados pelo sistema do Estocolmo P450, aquela enzima do fígado, né, de metabolização, diminuição dos níveis sanguíneos do fármaco, redução da ação farmacológica. Isso do eucalipto, né, que a gente acha, vamos fazer... Tudo, o pessoal pensa que tudo aquilo que vem da terra não faz mal. Né? Plantas que vêm da terra sempre curam, mas não é bem assim. Né? Tem as suas interações e tomar muito cuidado, então. Ginkgo biloba, famoso ginkgo biloba, né, que o pessoal gosta muito de usar, e junto com antiplaquetários, tipo ácido salicílico, risco de sangramento com heparina, ibuprofeno, naproxeno, né, vitamina E, fenitoína também, todos eles em presença da ginkgo biloba, conforme a dose. Se ele toma por pouco tempo, às vezes não faz grande diferença, mas durante um certo tempo, ele pode levar
a determinadas consequências. Sertralina, antidepressiva sertralina, aumento dos batimentos cardíacos, hipertermia, sudorese, rigidez muscular e agitação, né, junto com a sertralina. Com os hipoglicemia, antes poderá afetar os níveis de insulina e de açúcar no sangue. O alcaçuz, né, a licorice, ela também usada muito na medicina chinesa, também tem ação junto com antihipertensivos. Olha aqui, intensificação do efeito hipopotassêmico, tomar cuidado que cai o potássio, né? Com a digoxina também, né? Com a hidrocortisona, potencialização da vascularização cutânea pela hidrocortisona. O Ramamelis virginiano, o Ramamelis, né, famoso Ramamelis, pode apresentar taninos na sua composição. O uso dessa planta poderá ocasionar redução da absorção de alguns medicamentos. Então, pode ter medicamento que não vai fazer ação em presença desse Ramamelis. Hipérico perfolato, né, que é a erva de São João. Né? Outro dia, é muito interessante essa erva de São João. Uma paciente virou, eu queria falar sobre a Momordica charantia, que é o melão de São Caetano, e a paciente virou, não, aquela flor de São João, aquela erva, quer dizer, para eles é tudo a mesma coisa, né? Erva de São João, melão de São Caetano. Então, tomar muito cuidado, né? E quando for prescrever com o nome científico dele, Hipérico perfolato L. Tá? Junto com contraceptivos orais, tomar muito cuidado, que o indivíduo tomando anticoncepcional, usando Hipérico perfolato, ela pode engravidar. Tá? Inibidores da bomba de prótons, aumento da fotossensibilidade, e ele aumenta a fotossensibilidade, olha, com inibidores da MAL, ciclosporina, diminuição dos níveis sanguíneos desse fármaco, com comprometimento da ação farmacológica. Então, sobre várias coisas ela influencia. Né? Maitênus ilicifolia, que é a espinheira santa, a famosa espinheira santa, também tem as suas... Não existe informações disponíveis na literatura consultada sobre possíveis interações e, portanto, a administração concomitante não é recomendada junto com o etanol. Então, quem bebe álcool, tomar cuidado com a espinheira santa. Melissa officinalis, né? Junto com o depressor do sistema nervoso central, ela pode intensificar a ação depressora. Aqui a menta piperita, junto com os antianêmicos, inibição da absorção do ferro, drogas cardiovasculares, simvastatina, elevação da concentração dos fármacos no sangue. Então, aumenta a ação da simvastatina no sangue, né? Pode abaixar muito o colesterol. Fármaco que utiliza o sistema enzimático hepático, o P450, ele eleva a concentração dos fármacos no sangue, podendo provocar a intensificação dos efeitos e potencializar as reações. Então, todas as substâncias que exigem a metabolização hepática, tomar muito cuidado, que ela pode fazer essa interação. Micânia aglomerata, o famoso guaco, né? Ele, junto com os antibióticos, pode levar a uma ação sinérgica contra os estafilococcus aureus. Então, é muito bom, né? O guaco, no caso de uma infecção e que você estiver usando uma gentamicina, clorfenicol, vancomicina, ela vai ajudar a aumentar a ação desses fármacos. Panax ginseng, muito comum, né? Tem um efeito junto com a nifedipina, aumento dos efeitos colaterais da nifedipina, com os estrógenos, efeito aditivo na ação dos estrógenos, né? Com ácido acetil salicílico, aumento do sangramento, né? E aumento do risco de hipoglicemia junto com os hipoglicemiantes, analgésicos e opioides, diminuição da efetividade dos opioides, né? Então, para anestesia também, tomar muito cuidado. O indivíduo que precisa de uso de morfina, suspender antes o uso do ginseng. Então, usar por no máximo 3 meses o ginseng, não deverá ser administrado em mulheres grávidas, né?
há relato de morte neonatal e o desenvolvimento de características masculinas em bebê do sexo feminino após utilização do Panax ginseng, tá? Durante a gravidez. A passiflora incarnata, então, nós temos vários tipos de passiflora incarnata. A passiflora incarnata aqui tem a ação antidepressiva. Nós temos a outra passiflora alata, né? Temos aqui a doce, temos a passiflora edulis, que é o maracujá azedo. Então, aqui a gente usa mais como antidepressivo, sedativo, seria a passiflora incarnata. Essa aqui é a da flor roxa. Nós temos a lata, que é da flor vermelha, tá? Aquela não tem uma ação sedativa quanto essa daqui. Mas junto com anticoagulantes também, aumento de sangramento, intensificação da ação com os benzodiazepínicos, barbitúricos, a aumentação depressora, com imal, efeito aditivo, né? Aumenta o risco de sangramento com os anti-inflamatórios. O boldo, é muito comum o pessoal usar boldo, né? E, junto com anticoagulantes, ácido acetilsalicílico, ele pode também aumentar o risco de sangramento. Pipermetis, que é a cava-cava, é muita moda, né? Usar a cava-cava. Ele, junto com o inibidor de mal, aumenta o risco dos efeitos adversos, com estimulantes receptores dopaminérgicos, diminuição do efeito do fármaco, com alprazolam, aquele ansiolítico que muita gente hoje toma para o frontal, toma para dormir, né? Aumento da ação depressora no sistema nervoso, levodopa, diminuição da efetividade do fármaco, álcool, barbitúrico, aumenta o efeito, e ocorrência de danos hepáticos com amildarona, metotrexate, paracetamol, cetoconazol, tomar muito cuidado com cetoconazol. Tá? A cáscara sagrada, né, que é muito usada para melhorar a constipação intestinal, também em presença de diurético tiazídico ocorre uma perda excessiva de potássio, né, glicosídeos cardiotônicos também, um desequilíbrio eletrolítico potencializando o efeito dos glicosídeos cardiotônicos. Serenoa repis, está na moda agora, né, para aumento de próstata, o famoso sal palmeto, né, tem as suas indicações também. Aumenta o risco de sangramento junto com o anticoagulante. Geralmente o indivíduo está velho, né? Velho não, está idoso, né? Já tem uma hipertrofia de próstata, usa o sal palmeto e automaticamente ele já tem algum problema cardiológico e que usa o antiplaquetário. É muito comum, né? Então, tomar muito cuidado, que nesses casos aumenta o risco de sangramento, o anti-inflamatório também, né? E, nos casos de anemia, diminui a absorção de ferro. Interage com os hormônios também. Valeriana. Então, na valeriana, nós temos, junto com alprazolam e midazolam, maior tempo de sedação, tiopental, maior tempo de sedação. Então, anestesistas também, no pré-anestésico, tem que suspender a valeriana no pré-anestésico também. Tá certo? Com álcool, né, a valeriana em presença do álcool aumenta a depressão no sistema nervoso central. O gengibre, né, que ele também, junto com o anticoagulante, aumenta o sangramento e com os anti-inflamatórios aumenta o risco de sangramento. Tá? Umas observações importantes no uso desses fitoterápicos. Então, aquilo que eu já falei, né? Fazer o acompanhamento clínico e laboratorial de todos os pacientes que utilizam as plantas medicinais e fitoterápicos como complemento no tratamento convencional. Isso por quê? Por causa dessas interações e aquilo que pode causar, principalmente ao nível de rim e de fígado. Então, sempre fazer um screening antes, pedir TGO, TGP, gama-GT, ureia, creatinina, né, do paciente, antes de prescrever um fitoterápico. E não pensar, tudo que vem da terra não faz mal. Né? Aqui está um modelo de prescrição que nós, médicos, acupunturistas, geralmente não sabemos e fazemos uma prescrição totalmente errada. Né? Antigamente, eu não sabia prescrever direito. Esse foi um dos motivos porque fui fazer um curso de pós-graduação em fitoterapia,
para aprender direito, realmente, o marcador químico de cada elemento daquilo que eu vou prescrever e como fazer uma prescrição certa, né? Então, nós temos que explicitar, por exemplo, ginkgo biloba, extrato seco, padronizado 24% de ginkgo flavonoide, preparar 80 miligramas, tomar uma cápsula 2 vezes ao dia. O correto é fazer isso aqui direitinho, porque senão se prescreve uma ginkgo biloba, ele não sabe se é o extrato seco, se é o extrato líquido, se é uma tintura, se é o quê. Então, isso você tem que escrever direitinho no formulário. Era isso que eu queria falar para vocês, então, muito obrigada.